Olá pessoal, vamos falar agora de representação gráfica de pares ordenados. Antes de falar da representação do par, eu tenho que falar onde eu vou representar. Eu represento isso no plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? São duas retas. O eixo x, que é a reta horizontal, a gente chama também de eixo das abscissas. O eixo y, que é a reta vertical, que também é chamado de eixo das ordenadas. O ponto de cruzamento desses dois eixos é a origem, que é o ponto, a gente chama de O, é o ponto 0, 0. É o par ordenado 0, 0. E aqui é uma consequência, né, gente? Se uma é horizontal e outra é vertical, elas são perpendiculares, elas fazem 90 graus. Então, vamos traçar um plano cartesiano aqui. Vou colocar esse plano, vou marcar a escala desse plano de 1 em 1, tá? Vou botar o 0 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. É infinito, mas vou parar em algum ponto do positivo ou do negativo. Cuidado que a linha do caderno, ela não tem 1 centímetro, tá vendo? Ela tem 7 milímetros. Como eu escolhi a escala de 1 centímetro, o ideal é eu marcar 1 centímetro na vertical também, para não ficar torto o meu plano cartesiano. A reta vertical é o eixo y, o eixo das ordenadas, e a reta horizontal é o eixo x, o eixo das abscissas. Lembrando que o ponto de encontro é o ponto O, que é o 0, 0. É o 0 de x e o 0 de y. À direita do 0, a reta está crescendo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores positivos de x. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. À esquerda, valores negativos de x, sempre diminuindo. Menos 1 é maior que menos 2, né, gente? A gente já viu isso. No y, como ela é vertical, para cima é positivo. Então, 1, 2, 3. E para baixo, negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Esse é um plano cartesiano. Eu posso fazer ele maior, posso fazer ele menor, posso escolher uma escala diferente, botar de 2 em 2 centímetros, botar de meio em meio centímetro, de 7 em 7 milímetros, a escala que eu quiser. Mas a escala tem que estar marcada direitinho. Se vocês colocarem uma distância de 0 a 1 centímetro, aí de 1 a 2, meio, de 2 a 3, 2 centímetros, esse plano vai ficar todo torto. Então, se eu for traçar algum gráfico nesse plano, marcar algum ponto, ele vai estar torto. Então, não pode. Escolher uma escala, é meio centímetro, 5 milímetros. Então, todos os espaçamentos têm que estar com 5 milímetros. Não, vou usar 1 centímetro. Todos os espaçamentos têm que estar com 1 centímetro. Tá bom, pessoal? Agora eu diminui um pouco o zoom, porque eu quero marcar esses pontos aqui nesse plano cartesiano que eu tracei com vocês. Qual vai ser a localização desses pontos? Lembra que o par ordenado ele é sempre x, y. Primeiro horizontal, depois vertical. Então, vamos pensar. O ponto A, 3, 2. Toda vez que eu falo de ponto, eu estou falando de par ordenado.
Para marcar um ponto, eu tenho que ter duas coordenadas, x e y. Então, A, 3, 2. Como que a gente vai fazer? O x do A é 3. O x do A é 3. Eu não vou marcar aqui no 3. Não. Eu preciso do y. O y do A é 2. Então, o que a gente vai fazer? Vai vir com um tracejadinho aqui. São 2 centímetros, né? Até 2. Aí vai vir com o tracejado. Às vezes, vocês já podem estar com uma malha quadriculada, que fica ainda mais fácil. No encontro do 3, 2, eu vou marcar o ponto. E eu tenho que dar nome a esse ponto. Ele aqui já estava nomeado, o ponto A. Vamos para o ponto B. Menos 4, 1. Quem é menos 4? É o primeiro elemento, então é o x. Menos 4 em x. E ele vai encontrar o 1 em y. Então, vou subir aqui no tracejado 1 centímetro para encontrar o tracejado saindo do 1 aqui no y. Façam esse tracejado fraquinho para dar ênfase aos pontos marcados. Então, esse ponto é o ponto B. Ponto C, menos 3, menos 3. Então, é menos 3 em x, menos 3 em y. Não é para subir, não. Se você subir, vai para o 3. É menos 3. Então, faz o tracejado. 3 centímetros aqui para baixo. Se vocês estiverem com a malha quadriculada, não vai nem precisar tracejar, porque a própria malha já é o seu tracejado. E esse ponto é o ponto C. Tem que fazer o pontinho e botar o C ao lado, tá? Não vai me colocar o C aqui no encontro, não. Faz o ponto e coloca o C ao lado. Ponto D, 5, 1. X é 5, Y é 1. Junta os dois pontos. Junta os dois pontos e marca o ponto D. Agora, atenção ao ponto E e F. O ponto E, 2, 0. O X é 2, o Y é 0. Então, o X é 2. Quando o Y é 0, o ponto marcado fica exatamente sobre a reta, sobre o eixo X. Então, quando o Y é 0, fica no eixo X. Em cima, tá, gente? Vou botar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, para ver o ponto. Não, é em cima do eixo. O ponto F, 0 menos 2. O X é 0, o Y é menos 2. Quando o X for 0, vai ser no eixo Y. Então, como que vou marcar no gráfico? Exatamente em cima do menos 2, eu vou colocar o ponto e vou deixar claro que é o ponto F. Não é um pouquinho para o lado, é sobre o eixo. Ponto G, menos 4, menos 3. Menos 4x até o menos 3. Mas já tem o C aqui em menos 3, não tem problema. Você vai prolongar o tracejado
e vai marcar o ponto G ao lado do ponto C. Se você colocar um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo, para não ficar na reta do C, não vai ser mais menos 3. Vai ser menos 2,9 ou menos 3,1. Tem que ser exatamente ao lado, é o mesmo prolongamento. Porque a coordenada y é a mesma. E para finalizar, o ponto H, 4, 3. 4 no X, 3 no Y. Agora é para cima. 4 no X, sobe no tracejado 3 centímetros, porque eu marquei a cada 1 centímetro, e junta lá no 3. Juntou as coordenadas, achamos o nosso ponto H. Então, a marcação desses pontos, percebam que aqui eu tinha 8 pontos. Se você olhar no meu plano, a gente tem 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assim, a gente localiza os pontos, os pares ordenados no plano cartesiano. Agora, vamos fazer o caminho inverso. Como que a partir do plano cartesiano eu reconheço os pares ordenados dos meus pontos? Vamos começar pelo ponto A. Ponto A, qual é o X do A? Ó, X é 3, corre para o eixo X. Então, o primeiro elemento é 3. E o Y? Corre para o eixo Y, 1. O ponto B, vamos achar o B. O B está aqui, ó. Quem é o X de B? O X, menos 1, menos 2, menos 3. E o Y? Corre para o eixo Y, menos 5. Tá vendo? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, menos 3, menos 5. O ponto C, perceba que o C está sobre o eixo Y. O que eu falei anteriormente? Se tiver sobre o eixo Y, o X é 0. Então, X 0, até porque se você correr para o eixo X, vai cair no 0. X é 0 e Y é 3. Então, é o ponto 0, 3. E o ponto D? O ponto D é o contrário, ele está no X. Então, quando você corre para o Y, cai no 0. Então, é menos 5, 0. Sempre, gente, o X é primeiro, hein? Não troquem. Se trocar, o ponto fica errado. Ponto E. Ponto E está aqui, ó. Quem é o X? 4. Quem é o Y? Menos 4. Cuidado, qualquer coisa conta. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, é o ponto 4, menos 4. Ponto F. O ponto F está lá em cima. X menos 2 e Y, 2. Então, menos 2, 2. Quem é o ponto G? O ponto G está aqui embaixo, sobre o eixo Y. Então, X é 0 e Y menos 6. 0 menos 6. E o ponto H, foi o último que eu marquei, ele está sobre o eixo X. No X igual a 1. X igual a 1, Y, 0. Quando o ponto está em cima de um determinado eixo, a outra coordenada é 0. Então, em cima do eixo X, Y é 0. Em cima do eixo Y, X é 0.